Luizinho, chegamos. Finalmente, né? 3-0. 60 vídeos e 30 edições. Nem vai passar. Também não. E esse ano de 2024 estamos estreando. E hoje nós vamos ter uma conversa bacana sobre mandato coletivo. Legal isso, né? Maravilhoso. Eu já ouvi falar bastante. É uma novidade, até que... Ainda é uma novidade. Ainda é, né? E nós vamos hoje ter mais detalhes. Então nós vamos conversar hoje com duas pessoas que estão extremamente envolvidas. O pessoal sabe que aqui na porta do estúdio tem uma pintura na parede? Tem. Da teia colaborativa. E todo mundo me pergunta o que é teia colaborativa, o que é teia colaborativa. Então, hoje nós vamos falar sobre ela, né? Muito bem. Com quem que nós vamos falar hoje, Luiz? Com Paulo Malvasi e Vitor Carvalho. Eita, nós. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. É uma honra pra gente, né, Luiz? Falar desse assunto tão importante, nesse ano tão importante, né? Com certeza, de eleições municipais. Exatamente. Então, palavra de vocês, fiquem completamente à vontade, falem o que vocês quiserem, porque nós vamos falar o que a gente quiser, né, Luiz? A gente faz isso, né? A gente só não pode... não vamos falar disso. Não vamos falar que não. Que ele só não pode. Mas assim, eu gostaria, Paulo e Vitor, que cada um de vocês fizesse assim, um resumo, né, da trajetória de vocês até aqui. Eu sei que é muita coisa, mas assim, eu sei que o Paulo é antropólogo, né, o Vitor artista, visual, mas assim, eu queria que vocês falassem. Em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade, é uma alegria estar com você, Vila, com você, Luiz, com meu parceiro, meu amigo Vitor Carvalho aqui. Bom, eu cresci em Atibaia, né? Eu costumo dizer que eu fui concebido aqui. Minha família está aqui desde os anos 60 com sítio e eu mudei em 1989 para cá, né? Na época eu tinha 13 anos, eu estudei no José Alvim, no Major, fiz movimento estudantil, né? Cheguei a ser do Grêmio do Major, fiz Ciências Sociais na USP, mas mantendo o vínculo aqui, né? Aí eu fui um dos fundadores do Cursinho Gauss, do Cursinho Comunitário. É verdade, né? Quando eu voltei para cá, né, participei do início de muitos movimentos sociais, trabalhei no governo Beto Trícoli como coordenadora de ações comunitárias, né? Fomos para a estação de Caetetuba, fizemos um trabalho lá, né, com reciclagem, cozinhas comunitárias e particularmente nós iniciamos uma política para a juventude, com as oficinas de cidadania, o orçamento participativo jovem. Minha carreira como antropólogo me levou para outros lugares, né? Para o Brasil inteiro, para fora do Brasil também, mas eu sempre com vínculo aqui. Há 20 anos professor da Unifaat, né? Eu formei muitas gerações aí de estudantes universitários, né? E aí quando eu, né, voltei a morar definitivamente aqui, eu tive essa provocação da vida de chamar pessoas que eu considerava aquelas pessoas que eu mais admirava em áreas de políticas públicas de Atibaia. Claro. Então, Vitor Carvalho para a Cultura, né, Magda Venâncio na área de Educação, a diretora da Terra Brasil, a Rita Bergo, médica, epidemiologista, infectologista, que é concursada, né, trabalha na prefeitura há mais de 30 anos. O Paulo, que coordena uma cooperativa de produtores de alimentos orgânicos e que participa dos movimentos ambientalistas da cidade, para a gente sonhar juntos a possibilidade de apresentar um novo modo de representação política, né, que não seja apenas uma pessoa, mas um grupo de pessoas que se apresentam como uma opção para o cidadão. Né? E aí nasceu com esse grupo de pessoas a teia colaborativa. Acho que em síntese é isso. E você, Vitor? E para ressaltar o que o Paulo disse, primeiro que hoje em dia existem vários coletivos se formando, né? Não só em Atibaia, como em várias
locais do Brasil inteiro. Mas a gente já tem uma atuação de quase 7 anos na cidade, né? Então não é um coletivo montado às pressas para uma eleição, né? Ou somente para disputar a eleição. A gente tem outras propostas, tanto é que a gente já está há 7 anos tecendo a nossa teia, né? E o grande diferencial que eu vejo, que me seduziu no projeto e no convite que o Paulo fez, eu, por exemplo, eu nunca me candidatei a nada porque eu não acredito nos partidos políticos, é a minha crítica pessoal. Isso eu nunca fui filiado, já trabalhei em 3 governos municipais, nunca fui filiado a nenhum partido. E quando o Paulo veio com essa proposta, na verdade os coletivos é uma rebeldia contra os partidos políticos, não deixa de ser uma rebeldia assim, contra essa coisa que é formada, esse status quo tão amarrado, né, que eu sempre fui contra. Embora você, logicamente, para se candidatar, você tem que escolher algum partido, porque a lei só permite assim, as leis brasileiras, né? E eu achei muito interessante esse formato, né? Principalmente que o Paulo falou 5 nomes da cidade que são super respeitados, são pessoas do bem, são pessoas da comunidade, principalmente pessoas que têm um compromisso com a cidade, né? Que têm uma biografia a zelar. E essas pessoas, imagina você votar para um vereador e ganhar 5, né? É isso que eu acho fantástico desse projeto. Então, por exemplo, tem um nome que vai estar representando o coletivo, o CPF, mas são 5 pessoas pensantes ali, atuando durante o cargo de vereança, né? Então, é o famoso paga 1, leva 5, né? Sim. O legal da história é que eu acho que, além disso, você tem um certo compromisso entre a própria teia, o próprio grupo, né? Então, assim, nós 4 somos do mesmo grupo. Então, a gente estabelece um estatuto, um regimento, alguma coisa do tipo. E quando eu ou qualquer um de vocês estiverem lá, nós já temos um compromisso firmado, né? O prefeito chamou você para ser secretário. Não. Porque aqui, quando a gente entrou, nós já combinamos que a gente não ia... Claro. Isso eu acho legal, né? Foi apenas um exemplo, mas isso aí cada um tem o seu. E é uma oportunidade, eu acho, ímpar das pessoas terem a certeza de que isso está, de uma certa forma, amarrado. Sim, né? Que tem um programa, né? Que eu acho fantástico. Exatamente. Acho uma ideia ótima. E é uma recuperação da ética na política também, né? Porque tem uma transparência maior, né? Porque tem um programa, né? O grupo, o mandato coletivo, né? Tem um programa, tem um projeto, né? E é muito mais difícil você corromper 5 pessoas. Exatamente. Né? E os indivíduos, eles, se são convidados, eles reportam ao conselho e a decisão é do conselho. Sim. Então você fortalece a ética. Exatamente. Na política, né? Acho que o Vitor comenta algo que é importante, que é assim, nós somos pessoas com uma longa trajetória, né, e com bastante credibilidade na cidade. Eu acho que isso é importante, porque não é um coletivo como uma estratégia de marketing ou uma estratégia política, é um projeto. Sim. Né? É um projeto mesmo, e que foi muito bem sucedido nas últimas eleições. Quer ver, a gente... Quantos votos? Na primeira eleição, 1.008 votos. Sim. Né? Nós fomos a 7ª ou 8ª, não lembro exatamente, a candidatura mais votada da cidade, né? Numa eleição com 330, né? Com muitos candidatos na cidade. Uma proposta muito inovadora, né? O que mostra que existe o eleitor, existe sensível a esse tipo de mandato. É verdade. Eu acho legal a gente falar, Luiz, que eu ia falar aquela hora que eu acabei esquecendo. A teia não são só vocês dois, então acho legal a gente falar de todos, e a gente põe aí a galera, enquanto eles estão apresentando, a gente mostra as fotos, para vocês conhecerem quem são as pessoas, né? Porque ele está falando, nós não somos, né, Luiz? Embora nós sejamos candidatos aqui mesmo. Olha, eu acho que eu sou candidato a síndico da casinha do cachorro lá de casa. Eu vou pedir para dar um close no Luiz, para ele falar. O Luiz é candidato, presta atenção. Luiz,
Eu vou puxar a sua câmera aqui. Olhe para a câmera. Eu sabia lente, que eu ia... verdade, Aquela? é aquela lá. E Eu sabia que eu ia passar por isso. Conte, você vai ser candidato, não vai? Sim ou não? Olha, eu não sei. Para síndico. Para síndico, acho que sim, né? Então pronto. Para síndico. Tá bom, pronto. Tá vendo? Para síndico. Mas voltando. Vamos apresentar a galera da TEIA. Da TEIA colaborativa. Vamos lá. Quem são eles? Quer apresentar, Vital? Vamos lá. Vocês vão ver as imagens aí para conhecer. Hoje o conselho da TEIA, né, é o conselho original, que é o Paulo Malvasi, né, a Magna Venâncio, a Rita Bergo, o Paulo Rodrigues, né, e eu, né, o Vitor. E cada um com uma atuação distinta na cidade, né, e que tem um ideal comum esse ideal comum que a gente está comentando aqui, de querer mudança na política, uma política mais limpa, mais ética, uma política de proposição, né, de mexer com as leis do município. Quais são as principais né? causas, Vitor? A gente tem... É para uma cidade melhor, né? Então, porque, por exemplo, a maioria dos coletivos são formados em cima de um tema. Né? O coletivo da causa animal, coletivo, etc. E o nosso coletivo, o Paulo já pensou desde o princípio, o tema principal, né, Paulo, é uma cidade melhor. Uma cidade melhor. Então, para se ter uma cidade melhor, nada mais do que ter pessoas representantes de áreas importantes, os pilares que a gente considera importante, né? Quando nós vemos o símbolo da TEIA, nós vemos 5 cores, né, colocadas que representam 5 áreas de políticas públicas, né? Cultura, meio ambiente, educação, saúde e área social, digamos assim, né, em termos mais gerais, né? Desenvolvimento e ação social. Então, assim, ele é um projeto abrangente. A TEIA colaborativa é ambiciosa. Ela é um projeto, né, de educação política, mas que pretende ir trabalhando com a base até a gente conseguir uma governança da cidade, como objetivo, né, como grande objetivo, né? E o que nós temos é o caminho, né? Mas nas últimas eleições, por exemplo, né, nós tínhamos um programa para a cultura, né, muito vasto que o Vitor desenhou, né, mas de ocupação dos artistas do espaço público em todos os bairros da cidade, né, com uma série de potencializando, por exemplo, os eventos que já existem na cidade, também com artistas de fora, né? Na área social, por exemplo, nós tínhamos, né, assim, um dos programas era que o mandato elencasse todas as situações no município de violações de direitos humanos e que isso fosse um foco porque não é possível a gente conviver com violência sexual contra a criança, né, nessa cidade. Não é possível a gente conviver com a fome, né? Porque isso é ruim para todos nós, né? Na área da saúde, né, nós tínhamos um grande programa de fortalecimento do SUS no município, a partir da atenção primária, né? Na área de educação, era a cidade aprendente, era o nome, né? Também abrir os muros das escolas municipais, né? Tem alguns projetos como uma horta comunitária, que aí já linkava, né? Os projetos também, eles não são de cada área, eles têm conexão com as áreas, né? Eles são intersetoriais. E nesse ano a gente vai apresentar mais uma série de projetos, e é importante dizer isso, nós nos organizamos por um conselho, né? Que é quem decide, mas nós temos grupos de trabalho que elaboram as propostas, e são pessoas que estão na ponta, né? Que estão trabalhando na comunidade. Então tem grupos de trabalhos em áreas de políticas públicas, tem uma militância socioambiental, vamos dizer assim, nós já participamos de algumas coisas importantes aqui, esse último movimento, né, da Pedra Grande, né, contra aquela ponte de vidro, aquele negócio que queriam fazer lá, né? Já barramos também uma ação dentro do Parque do Itapetinga, né? Enfim, diversas ações, e também trabalhamos, né, com redes de voluntariado, ações voluntárias, né? Acho que o Vitor pode complementar, né? Nós temos trabalhado algumas iniciativas já
nesse ano na comunicação, né, de como que o cidadão ele pode fazer a diferença. Porque essa grande transformação ela só vai acontecer se de fato a gente mudar esse padrão de vida política. A nossa esperança, quando a gente fala, mas isso é possível, a política não é sempre assim, olha, é importante a gente ter consciência de que o mundo está mudando muito, né? E rápido, né? Com problemas cada vez mais vitais, de vida e morte para o conjunto da comunidade, e que essa virada, ela pode acontecer, não nessa ideia, todo mundo vai se tornar consciente, não, porque um projeto melhor, processo, para uma demanda histórica, as pessoas podem falar, não, olha, chegou a hora da gente mudar. Né? Sim. Maravilha. Isso é muito importante, né? Eu acho que as candidaturas coletivas, especialmente a da TEIA, ela tem essa proposta mesmo de participação, de educação, né? Principalmente educação política, que é uma coisa que acho que falta muito no nosso país, né? E na nossa cidade principalmente, né? Qual que é o papel do vereador, por exemplo? A maioria das pessoas não sabem, né? Elas se confundem, os próprios vereadores fazem uma confusão, né? Eu vejo muita propaganda de vereador falando sobre obras da prefeitura. Ele não está lá para executar a obra, ele está lá para fiscalizar, né? Claro. Então eu acho que é muito importante o papel da TEIA, através de como se fosse uma escola política, de esclarecer isso de uma forma didática, de uma forma mais acessível, né? Porque é muito difícil de explicar, mas como que funcionará uma candidatura coletiva? O que é uma candidatura coletiva? Por mais que a gente explique, as pessoas não entendem, é difícil de compreender. Mas o básico, tem gente que não sabe o que faz o vereador. Sim. Quando você fala de coletivo, aí... Aliás, tem candidato que não sabe o que é coletivo. Então, a nossa proposta é essa, né? A gente tem... Todas as pessoas da TEIA são sempre ligadas cada um na sua área, isso é uma coisa que eu estava pensando, em inovações, né? Inovações. Cada pessoa dentro da sua área, né, sempre buscou essas inovações, né? Seja na educação, seja na agricultura, seja não só na tecnologia, saúde, né? Não. Inovação de procurar coisas novas, de alternativas, né? Para sair desse marasmo que a gente não aguenta mais, né? É verdade. Então, assim, para quem não gosta, quem está cansado, saturado dessa coisa dos partidos políticos, dê uma olhada para a TEIA colaborativa, né? A gente tem uma proposta diferente. Sim. E as pessoas vão ter acesso a esse programa, a esses grupos de trabalho, ao material? A gente já tem as contas, né, o Instagram e Facebook, já tem várias postagens lá. Quem quiser seguir, é só procurar a TEIA Colaborativa, tanto no Instagram Legal, como eu vou colocar aí no GC. Como no Facebook. Lá dá para a pessoa perguntar como faz para participar, etc. E aos poucos a gente vai soltando as ações, que serão muitas daqui para frente, né? E a ideia da TEIA é participar tanto da Câmara quanto da Prefeitura, né? Ou seja, legislativo e executivo. É isso, né? Num futuro, né? Assim, o primeiro passo é a Câmara, né? É a Câmara. Sempre é um passo de cada vez, mas nada impede de, num futuro muito breve, a gente lançar a candidatura coletiva para prefeito, né? Não seria uma inovação. Nenhum coletivo na área do executivo hoje? Isso seria, no mundo, uma inovação. Uma inovação, né? Seria uma inovação, Ainda isso não tem. Isso seria uma... Seria interessante. A gente, então, nós convidamos todos a participarem desse processo eleitoral desse ano. É muito importante que se a TEIA teve a votação que teve em 2020, ela tem, para quem acredita nesse tipo de projeto, é importante apoiar. Porque se a gente tem e teremos uma votação ainda mais expressiva, já para 2028 a gente pretende trabalhar firme para ter uma inovação, como o Vitor falou, né? Nós também estamos na candidatura para o executivo. Para o executivo, né? Que daí vai valer a premissa, né? Em vez de um prefeito, vão ser 5 prefeitos, cada um na sua especialidade. Claro, é um avanço maravilhoso. É um avanço de gestão, né? E a gente tem conversado muito na TEIA, né? Eu venho de uma experiência na Europa de 2 anos que eu fiquei, e eu participei de um processo eleitoral na França, de uma prefeitura, uma pequena prefeitura, e lá mais ou menos tem alguma coisa parecida com isso. Com isso a gente já está tentando adaptar para o Brasil. Que legal isso, né? Porque são vivências assim que a gente tem que aproveitar, né? E de tentar fazer isso através da TEIA acontecer, né? E não é difícil, é só tentar, né, gente? É só fazer. Claro.
Porque, de fato, assim, o que deve ser esse exercício de um mandato, seja para o executivo ou para o legislativo, é um serviço, né? Claro. Então, hoje a gente tem uma classe política que vive disso, profissional, que não é o nosso caso, nós não somos políticos profissionais. Vocês veem, e assim, eu fui candidato nas últimas eleições. Que bom, né? Nesse ano, nós estamos indicando como porta-voz, e nesse momento pré-candidato, o Vitor Carvalho. Não é personalizar, é realmente entender que é um projeto coletivo, né? Então, acho que isso traz uma mudança dessa ideia de que o exercício da política é um serviço. Sim. Para que a cidade seja melhor organizada. Que é, em essência, o que é política, não é? É o que é política. Pensando lá da Grécia. Sim, né? da Grécia. Agora, a gente tem que lidar com isso, né? Eu acho que nesse ano a gente fez muitas conversas, né? Com as lideranças políticas que estão aí instituídas. Até uma coisa engraçada, né, Vitor? Porque é difícil para os políticos profissionais entenderem. Então eles chamavam aí ia todo mundo para a reunião. Aí chamavam o outro. Aí ele falou, não. Aí eles ficavam assim, não, porque não vai adiantar você fazer alguma proposta. E quando só faziam, Paulo, não, você foi muito bem votado. Eu falei, não, é ótimo, olha, agradeço, mas eu preciso conversar com o grupo lá. Sim, é verdade. E aí eles não, precisa conversar com o grupo. Então, isso já é revolucionário, percebe? Com certeza. Essa prática, esse caminho, ele já é revolucionário. Né? E no final das contas, se é para ser mais do mesmo, também, a gente também não quer. O Vitor foi por 10 anos secretário de Cultura. O Vitor foi, com todo respeito a todos os outros, o melhor secretário de Cultura de Atibaia. Né? Todo mundo da cidade reconhece que naquele período a cultura da cidade tinha muita vivacidade, muita energia, muita criatividade, muita inovação, muito acesso. Né? As pessoas reconhecem o acesso. Né? Mas não era afiliado a partido nenhum. Então, mas se é para fazer algo que não tenha autonomia, que não tenha identidade também, mas nós acreditamos que é um caminho viável politicamente. E acho que nós demonstramos isso na primeira eleição. Vamos tem potencial também. Eleitoral também. Tem potencial eleitoral. E tem uma parte do eleitorado sensível, né? A essas causas. E a parte da vida acadêmica, como é que vida acadêmica e vida artística, como é que vocês vão conciliar, né? Vocês dois, né? Com a prática política, né? Eu sempre consegui conciliar as duas coisas, mesmo quando fui secretário durante 10 anos, eu nunca abandonei meu trabalho pessoal, como artista, como professor, que também fui companheira do Paulo na FAAT, eu lecionei lá durante 11 anos. Então, para mim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que faz parte também, uma coisa enriquece a outra. Legal. Eu acho, pensando bem assim, aproveitando que a Atibaia está crescendo em vários aspectos, podia crescer também nessa área, né? E assim... Um novo olhar na política, né? Essa é a proposta. Porque a política, ela é antiga, né? A forma de se fazer política, ela ainda é, não do tempo da Grécia, melhor seria que fosse, mas não é. Ela é antiga, depois um pouco da Grécia, mas... Alguns séculos depois. Alguns séculos depois, mas permanece. Certo. E por isso talvez que tenha uma resistência, uma falta de entendimento, como o Paulo falou, na questão do... Não, mas como assim você tem que falar? Porque eu não sou eu estou aqui, mas não sou todos, eu sou 1/5, 1/7. Aliás, eu estou com uma coisa aqui na cabeça, nós apresentamos todos da AT, né? Sim. Nós já falamos o nome de todos, porque eu não lembro se já eu acho que para demonstrar bem lúdico, assim, vamos simular uma situação numa Câmara de Vereadores, onde um vereador vai fazer a sua votação lá por um tema polêmico ou não, qualquer que seja, né? Então perceba a vantagem do coletivo e o legal do coletivo. Não é uma vantagem, a coisa bacana do coletivo. Bom, hoje vai ter votação na área, uma área polêmica da saúde, da construção civil,
e da cultura, né? Então, por exemplo, se fosse só eu, vereador, pessoa física, Vitor, eu iria legislar com competência a parte da cultura, mas e as outras, né? Sim. Entendeu? Com o coletivo, você tem 5 áreas de profissionais respeitados na cidade, com carreiras consolidadas. Imagina que segurança. Hoje vão ter 3 pautas para serem votadas. Pô, a Rita vai dar o parecer dela na saúde, Sim. a Magda da educação, Isso é maravilhoso. o Paulo no social. Pô, isso aí é uma grande mudança no jeito de fazer diferentes. política, né? Claro, e você sim. tem essa coisa que o compromisso do grupo, né? Compromisso ético, principalmente, né? Então você fica... É uma nova maneira de fazer política. Eu acho que essa é o grande diferencial da TEIA, porque a gente não tem só um tema, né? Você não é só representando uma parte da sociedade. Sim. A gente representa as pessoas que querem ter uma cidade melhor para se viver. A Câmara de São Paulo tem mandato coletivo, não? Lá tem algumas experiências, né? Já teve a bancada na Assembleia Legislativa do Estado, a bancada feminista, já a bancada ativista, né? Mas eu acho que a TEIA é muito singular de diversos pontos de vista, sabe? Assim, nós nunca tivemos uma disputa de ego dentro da TEIA. São 7 anos, você imagina um grupo em que a vaidade nunca se impôs. Vocês já viram um negócio desse? A Eu nunca política vi. ainda é muito personalista, né? É um grupo muito comprometido, Com causas, com né? causas e com muita clareza do seu propósito. Ao ponto, a gente, mas vocês votam? Não, a gente opera por consenso no Conselho da TEIA, né? Então, um assunto é discutido, se tem uma discussão, um tem uma opinião, outro tem outra, a gente vai vendo essas posições até chegar num ponto. Consenso, numa convergência. Esse ponto tá bom para todos? Legal. Esse ponto tá bom para todos. Bom, para mim não tá bom, mas se o grupo decidiu, eu cedo aqui e a gente segue nessa direção. Democrático, então, né? isso é muito singular, né? É por isso que a gente mantém esse formato de ter um conselho. Só que, como o Vitor está dizendo, são pessoas de diferentes áreas. E se tiver uma área que nós não dominamos, a gente vai chamar os principais nomes da cidade para embasar a nossa posição. Então, além do... que é o que a gente chama dos grupos temáticos. Né? Então, assim, esses grupos, qualquer um. Você não votou na TEIA? Teve um monte de gente que participava dos grupos de trabalho. A gente nunca pediu voto para quem estava no grupo de trabalho, porque a função ali era desenhar o nosso programa. Né? Por exemplo, a Iete, que foi secretária de Educação, ela participava do grupo de educação. Não sei se ela votou na gente, mas isso não significa que ela não participe. Qualquer pessoa pode, se tem esses conhecimentos técnicos. Aí fala, e quem não tem conhecimento específico de área? Ora, tem outras áreas. Tem a área de ação social, voluntária, de mobilização. Exato. Tem a luta ambiental. Você não precisa ser especialista. Então, poxa, a gente está lá na Câmara, enquanto coletivo. Tem uma mudança da lei de uso e ocupação do solo, que vai prejudicar a cidade. Os vereadores comprados. A gente não vai ser difícil, né? Como vão comprar? Não vão oferecer algo para uma coletividade dessa? Porque são 5, mas é uma coletividade muito maior. Você não compra essa coletividade. Fala, poxa, mas e se vocês forem minoria? A gente consegue mobilizar uma multidão para a Câmara. A gente consegue, né, que os formadores de opinião, então, é isso, é uma transformação que a gente entende que tem muitas frentes de atuação, né? De atuação e de disputa. Né? Uma dúvida que ele estava falando me surgiu agora. Hoje a TEIA tem quantas pessoas? O Conselho da TEIA é formado por 5. 5. Né? Agora, nós temos algumas dezenas que participam das conversas, participam das elaborações. Eu digo porque alguém pode estar pensando, eu quero participar da TEIA, como é que eu faço? Isso eu acho que era legal deixar, inclusive link, e-mails, se for o caso, o site, eu coloco tudo aqui embaixo no vídeo. Como eu faço? Então, eu assisti o vídeo, achei legal o conceito e eu quero participar. Como é que eu faço? Nós temos hoje 3 frentes de atuação, né?
esses grupos, que nós estamos agora, a gente está batalhando também uma sede, né, nesse momento. Então, esses grupos, eles vão desenhar o nosso programa de governo. Então, desde do estudante que se interessa por meio ambiente ou se interessa por saúde, né? A gente tem muitas pessoas na cidade estudando na área da saúde. Eles podem entrar para esses grupos em que vai ter diversas reuniões e a formulação do nosso programa vai ser feito por esses grupos. A gente vai ter uma série de ações na cidade, né? Ações criativas, né? Ações de... enfim, tem muita gente, não vai aqui dar spoiler, mas enfim, trabalhar um pouco, por exemplo, com questões que são fortes na cidade, por exemplo, a zeladoria. Sim. Como estão as ruas? Né? Como estão as calçadas? A gente tem o envelhecimento populacional, né? Que é uma acelerado. Acelerado. A gente tem, né, uma das principais questões do envelhecimento populacional são os traumas, as quedas. As quedas. Então a gente vai ter uma série de de ações na cidade nessa direção, por exemplo. Acessibilidade, né? 2020 era pandemia, a gente trabalhou muito no combate à fome. A gente fez muita arrecadação de alimento e muita distribuição de alimento. Nas causas ambientais a gente está sempre dentro, antenado, participando, com Salve Atibaia, com a Simbiose. E veja, é o que eu digo, né? Do mesmo modo que eu falei ali, isso não tem a ver com... assim, nós somos aliados, independente da questão eleitoral apenas. Sim, né? Mas Simbiose, Salve Atibaia, coletivo socioambiental, incentivadores da consciência jovem, né? Dentre tantos e tantos coletivos que a gente dialoga constantemente. Sim. Até porque são coletivos que querem uma cidade melhor. Também, claro, né? Estão afinados, né? Tem uma né? sintonia entre vocês aí, né? Então, se eu quiser entrar na teia, ou alguém quiser... Tem essas três frentes. Essas três grupos frentes. de trabalho, ações voluntárias e a gente chama, assim, de um modo geral, da militância socioambiental. Entendi. Aí é só entrar em contato através das redes sociais. As redes sociais que está aí embaixo. Fazer a pergunta lá que a gente responde. Como eu faço para participar? Tal dia vai ter tal coisa, apareça lá, conhecer nosso trabalho. Legal. E assim que a gente está muito próximo de ter uma sede, né, da Teia Colaborativa, onde vão acontecer essas reuniões, esses cursos, enfim, um bate-papo com todo mundo que queira saber. A gente vai estar convocando as pessoas para ir participar. Para ir participar. Fisicamente. Bacana. Então, peraí, o resumo da história. Resenha da conversa até agora. Sim. Teia Colaborativa, o grupo. Desse grupo, em consenso, escolheram uma pessoa para ser pré-candidato a prefeito, a vereador de Atibaia. Prefeito somos nós, né, Luiz? A vereador de Atibaia. Então, em consenso, a Teia escolheu uma pessoa para ser pré-candidata a vereador de Atibaia. Qual partido? Nós Tem que ter partido, né? Olha, o nosso pré-candidato está onde? O nosso pré-candidato? O nosso pré-candidato, no caso eu, estou no PV, né? E a Estou falando com ele. A candidatura vai ser, a pré-candidatura, né? É pelo PV. Sim. E a gente vai caminhar aí, que também todas as questões ideológicas do PV estão alinhadas com as questões da Teia, né? Sim. O partido mais alinhado mesmo, né? O Paulo já saiu candidato pelo PV na eleição passada, né? Sim. E a gente decidiu, de forma, né, depois de muita conversa, continuar no PV, que é aquele que mais afina com as nossas ideologias e pensamentos políticos que a gente tem em comum com a cidade. Sim. Mas o projeto estão também o PT e o PCdoB, é isso? Ou não? Assim, hoje o PV ele faz parte de uma federação, né? Que é interessante, que é uma novidade, porque, veja, um conceito novo no Brasil a gente chegou a ter 30 partidos políticos. Verdade. Hoje, se a gente pensar, são 11 partidos realmente mais robustos, sólidos, né? Na centro-esquerda, você vai ter PSB, né? É um partido que na cidade tem alguns vereadores, né? Militão, do PSB, né? O Alckmin é o vice-presidente do PSB, por exemplo, né? Tem o PDT, que está mais à esquerda, que é um partido que está
com menos musculatura, e aí se criaram duas federações, uma mais que tem mais experiência de governo mesmo, que envolve PV, PT, PCdoB, e uma outra federação, o Rede PSOL, né? Na extrema direita nós temos o PL, né? Na extrema direita né, nós temos republicanos, um pouco menos, diria uma extrema direita, e o PP. E no centro, o MDB, o PSDB, que é com cidadania, que também é uma federação, Sim. União Brasil, e o PSD do Kassab. Então hoje... Esse é o leque. Esse é o leque, né? Deu uma enxugada. Deu uma enxugada e acho que vai enxugar assim ainda mais. Então, agora, assim, o PV, ele tem uma história na cidade, né? Muito forte, muito marcante, né? Teve as duas gestões do Beto Trícoli que mudaram na época a cara da cidade, né? Então a gente tem essa identidade local, né? Eu diria que o PV embora seja na federação, o PV é a sigla, a mais, marca, né? na cidade, que tem identidade. Sim, do meu ponto de vista. Sim. Mas me parece que é uma realidade, né? Quanto tempo tem a teia? Sim. 7 anos. 7 anos. E como nasceu? Foi nasceu de uma gastrite. Esse é o né? Tá vendo? Vários que vem pra bem. Eu falei, gente, eu vou adoecer. Eu comecei a ver o cenário da política brasileira, né? E eu considero que o trabalho como professor sempre foi um trabalho político, né? Mas eu comecei a ficar muito desconfortável pessoalmente, e aí eu pensei, né? Por que não a gente apresentar uma proposta diferente? E aí, olha só, gente, eu falei, quais são as pessoas, essa foi a pergunta que eu me fiz, que eu mais admiro, que eu mais confio na cidade, nas áreas de políticas públicas que eu conheço. E aí eu convidei essas pessoas, né, esperando um não. Poxa, boa ideia. Você tá maluco. Rapaz, vou dizer pra você. Todos toparam. Toparam. Aí eu falei... O que eu faço agora? Agora vamos. Agora vai. Agora que chamou, o pessoal topou. Isso em 2018, ali nós começamos a conversar, né? 2018, aí 2019 a ideia foi tomando mais corpo, né? E aí, em 2020 foi esse sucesso eleitoral, esse sucesso mais do que eleitoral no debate público, né? Sim. E fora a surpresa do número, né? Claro. O número de votos, assim. Foi. Mas é interessante isso, né? Sem dinheiro. Porque é importante dizer, sem dinheiro. Porque assim, pessoas, vejam, assim, as pessoas que tiveram mais voto, ou mesmo as que entraram na Câmara, chegaram a investir 50 mil reais, a gente né? 100 mil reais, 140 mil reais. A TEA fez um crowdfunding que levantou 8 mil reais. Com 8 mil reais a gente teve a mesma quantidade de votos do povo todo. Então, você vê assim, como sucesso. Sim. Porque quem votou não foi voto ali, né? Ali aquela coisa de que não, né? Tem muito cabo eleitoral. Não tinha nada disso. Né? Foi na marra. Foi na marra, foi na raça. Mas a prova, você voltando para o lado artístico, é um exemplo bem, que eu acho que é um paralelo bacana. O pessoal fala assim, pô, eu já virei artista, eu toco bem. Toca bem aonde? Na minha casa. Quem tá te vendo? Seu pai, sua mãe, sua tia e seu vizinho, que viu você nascer. Aí, sua mãe acha você bonito, claro, né? Aí, quando que você vai testar? É a hora que você põe a cara e sobe no palco. E as pessoas que estão embaixo, lógico que a mãe e o pai estão lá e tal, legal. Mas tem uma turma que não tá. E essa turma gostou também. Então, é exatamente isso. Você põe a cara para bater na marra. E aí, o que vai acontecer? Aí você vai medir. Né? É a hora que você tem uma medida para saber o número de votos que vocês tiveram, assim, da forma que foi. Logo na primeira eleição. Então, na primeira. Exatamente. Com um projeto... Já ganhou um capital político legal. Ganhamos, e com um projeto muito diferente. Eu acho que esse é o diferencial. E que é um público que
vai votar na gente de novo. Claro. Sim, Porque não sim. tem, assim, é difícil Assim, você natural, recompor. Isso é uma outra assim, coisa que é difícil, as tendência pessoas é ficam aumentar. bravas, falam, não é bem assim, é difícil você recompor as características que a teia tem. Sim. Ela é muito singular, muito assim, original e muito potente mesmo. Uma outra pergunta. Em Atibaia é a primeira experiência dessa forma, coletiva, na área do legislativo? Como candidato? Como candidato. Então, na eleição passada já Teve, houveram outros coletivos, teve. Já? né? Já. Teve. Tá. Tiveram um coletivo de uma pessoa só, não é brincadeira. É muito comum. É a banda de A pessoa chamou eu sozinha. Não, É que coletivo é singular. Coletivos. A palavra é singular. É A singular. palavra é Mas teve um outro coletivo que foi bem votado também, teve 400 e poucos votos, menos da metade que a teia, mas que também apareceu, teve uma- né? Tiveram 2 coletivos que eu acho, né, nas últimas eleições. De uma maneira geral, eu acho a ideia muito legal, o conceito excelente, né? Desde que seja de verdade, seja sério, porque aqui todo mundo, né, vai andando no começo, está tudo lindo, maravilhoso, mas daí o cara começa a dar um jeito aqui, um jeito ali, e o negócio vai virando. Mas eu acho que o pessoal está muito atento, né? Nós temos Eu visto acho isso que aí. sim. O pessoal está muito ligado. O tudo eleitor que tá também acontecendo. evoluiu, Sim, né? O eleitor não é mais aquele A forma de eleitor você... que todo mundo ou que a classe política manipulava assim. E nas nossas de maneira- proposições também que a gente vai fazer na futura sede aí de cursos políticos, enfim, de não é formação, para né? votar na gente, é para votar consciente e de cobrar do candidato, porque as pessoas não verdade. cobram do candidato. Não acompanham, né? Não acompanham, o né? E, assim, mandato. é incrível como as pessoas reclamam, mas ela tem uma participação nisso. Também. Mas Tem, principal. Porque ela não... Principal. Põe um Ela número não lá nem na lembra urna, em quem ela né? votou, né? Ela Então, que votou. é o que a gente fala, pesquisa a biografia do candidato, vê se ele As mudou, quantas vezes ele propostas. mudou de lado, É. Porque é um fator básico. Sim. É um Sim. fator. E Então hoje a está gente fácil, tem- né? Tá Não precisa fácil, nem ir na né? Barça, Não, nem na não. enciclopédia Mirador, é só dar um Google ali que você já sabe. Você E sabe a gente está com um trajetória, modelo né? político, gente, tão engessado, mas tão engessado, que as pessoas até, né, dão risada da gente. Mas vocês acham que vão conseguir fazer alguma coisa diferente? A gente vai fazer diferente. Sim, Porque a gente já faz a diferença. Já faz, né? No sentido de tentar fugir do esquemão, né? Fugir do que já está por aí. Por isso que a gente tem essa resistência, né? Então, por exemplo, você pega o modelo atual de política, né? Como que você vai cobrar do seu vereador as coisas? Né? As coisas estão evoluindo tão rápido e a parte eleitoral está tão atrasada, mas atrasada, veja bem, não é por causa de tecnologia, porque tecnologia nós temos. Tem Hoje o cara urna vota no Big eletrônica, Brother toda semana quem vai sair. Exatamente. Né? Por que você não pode A fazer votação a cada participação tem, 2 né? meses, 6 meses? Se o Verdade. seu vereador que você colocou lá não está dando resultado que você esperasse, elege outro, sabe? Já tem tecnologia para isso. Né? Já tem. A gente está muito atrasado nessa questão. Sim. Se o Big Brother faz, Por que não podemos por que fazer? não podemos fazer Sim. na Câmara isso Municipal mesmo. uma dança de cadeira a cada 6 meses se não deu o resultado que a população Nossa. queria? Né? Eu acho que, né, combate assim, a corrupção, teia colaborativa, né, um projeto de cidade sustentável, teia colaborativa. Né, acho que uma visão de fato de melhoria da mobilidade urbana, da saúde pública, teia Fundamental colaborativa. tudo A gente isso. vai apresentar para a cidade, né, e já com recall, já com como a teia colaborativa, ela é realmente ela tem essas características. Não adianta a pessoa dizer que é contra a corrupção quando é apoiada por quem faz rachadinha. Não adianta a pessoa dizer, eu sou contra a corrupção quando faz programa com uma pessoa que comprou Rolex, que era um presente para um agente público que compra. É uma história. Ou Desculpa, eu né? vou votar em fulano porque ele consegue uma vaga na creche para mim. Ainda tem. Aí você isso. está apoiando corrupção, né? E assim, essa mentalidade tem que mudar, porque o cidadão ele é prejudicado. Ele acha que é uma vantagem, às vezes, ele ganhar aquele benefício, Imediatista, né? mas ele está perdendo a qualidade de vida, ele está verdade. perdendo dinheiro. É um tiro no pé. É um tiro no pé, porque o dinheiro ele vai saindo, aquele dinheiro que ia chegar para ele,
ia chegar também para a rua dele. Então, É verdade. né, e o nosso eleitor tem essa consciência, e o nosso eleitor, ele é militante, ele pede voto também para a família, sim. para o vizinho, né, para as pessoas. Então, isso é muito interessante. Paulo, tentando ver esse eleitor, ele é um eleitor de classe média com boa escolaridade, é isso? Seria 25% da população? Olha, eu 30%? vou dar assim, alguns números para vocês. Tá? A TEIA foi votada em todos os bairros. Todos, sem exceção. Do Rio Acima à Cachoeira, Que legal. tá? Do Imperial ao Jardim dos Pinheiros. Né? Agora vamos lá. Centro. A gente teve 500 votos no centro da cidade. Nossa, 50%. Alvinópolis, 150 votos. Aí a gente já disse, é um voto tradicional. Ou seja, é um voto de gente da cidade. Da cidade. Sim. Né? Por outro lado, a gente tem a simpatia das pessoas que vêm para a cidade e querem que a cidade mantenha a sua qualidade de vida. Né? Mas mesmo assim, né? Jardim Cerejeira, 60 votos. Bacana, né? Imperial, menos. Precisamos trabalhar mais lá, mas 40 votos. Caetetuba, muito voto também, porque a gente teve muita presença lá. Né? Então ele é um voto bem espalhado. Agora, a nossa militância, sem dúvida nenhuma, né, eu diria, está fortemente caracterizada por um eleitor de classe média mais intelectualizado. Certo. Não eleitor polarizado. Né? Teve muita gente que votou na gente nessa coisa, bom, é um grupo que não vai ser corrupto, é uma novidade na política. Sim. Essa visão, né, que aí tem a direita, tem Não a é extrema esquerda, não é extrema direita. não é extremista. não é um eleitor Como é que chama radical. Polarizado, né? o cara que a gente foi tomar um café na Quecos lá, o Marco... O Pedro Marcum. Pedro Marcum. Eu queria citar uma coisa que ele falou muito legal, num papo que eu vi dele, que é o seguinte: faça um exercício na sua cidade. Vamos supor que vão ter 150 candidatos a vereador, né? Vão se eleger 11, correto? Pelo modelo atual da... Sim. Ele defende uma tese que eu achei muito engraçada, interessante e concordo com essa tese. Se você fizer um sorteio entre os 150 candidatos, sortear no papelzinho, essa gestão vai ser melhor que a eleita. Uau. Interessante. É interessante para pensar isso. Eu achei muito legal o que ele falou. Interessante, sim. É uma ideia diferente, né? Uma visão diferente. Uma visão diferente. Eu não digo uma visão, mas é um questionamento para afirmar que o jeito que está errado. Claro. Já saturou. Já vai ser melhor, independente Entendeu? do... É muito saturado, está muito errado. Assim. Vai continuar porque as coisas caminham de um jeito tão rápido e a política fica engessada. Exatamente. Né? Temos que caminhar para frente, né, gente? Tem que acabar com esses vícios que tem por aí. É verdade. Agora, com relação, só para complementar aquela conversa, com relação assim, ao eleitor, esse é um mapa eleitoral que a gente conseguiu pegar. A gente não consegue ter o dado, por exemplo, idade, mas nas nossas redes a gente consegue mapear. Na rede. E aí, assim, né, uma predominância de mulheres, muitos homens, mas muitas mulheres simpatizam com a teia colaborativa, né, e uma ênfase nas redes sociais de 30 a 50 anos. Né? Legal. Então agora nós somos todos professores universitários, então a gente tem um voto de uma juventude ali já na faixa dos 25, vamos dizer assim, né? Tá chegando ao a gente também tem trabalho. esse eleitor, né? Bom, o Vitor, que é nosso pré-candidato, também vai trazer muito voto, né, das pessoas que estão na cidade há mais tempo, porque que era de família tradicional. Não digo assim, é muito... Esse peso tradicional. Mas assim, é geracional. Geracional, Porque, assim, né? 5 gerações para cima, tanto de pai quanto de mãe, nasceram aqui. Né? Então tem história na cidade, eu me sinto em casa mesmo. E você tem um avô? É avô que foi político aqui? Então, meu bisavô já foi prefeito, meu avô já foi presidente da Câmara. Né? E um por parte de mãe, outro por parte de pai, então não é só um dos dois lados, né? E nessa época eu acho que o pessoal não ganhava, né? Vereador não ganhava nada. E tem um negócio que eu gosto de falar assim, o meu bisavô
que é o Leopoldo Soares do Amaral, ele foi prefeito na década de 10, 15 mais ou menos, se não me falha a memória, e ele é autor de uma lei muito interessante, que poucas pessoas sabem disso, a gente vai procurar dar publicidade nisso, né? Claro. Atibaia foi a primeira cidade a estabelecer o ensino municipal, o ensino infantil obrigatório no Brasil. Nossa. Foi uma lei. Isso tinha que ser divulgado mais, né? E eu acho interessante. E era década de 10, né? Entre 10 e 15, alguma coisa assim. né? Foi a primeira, Atibaia foi a primeira cidade a ter o ensino obrigatório de educação né? no tipo primário, né? Assim, por lei, né? Que não era uma lei. Você citou o Leopoldo Soares de Amaral, outro nome? O outro nome é o Benedito Carvalho, foi vereador, foi presidente da Câmara. Sim. Leopoldo Soares do Amaral tem uma rua no centro. Tem, aquela que desce. Por um acaso é a rua que eu moro. É a rua que você mora por acaso. É chique, né? Você morar na rua que tem o nome. Seu bisavô foi prefeito, né? Mas todas as ruas praticamente são parentes. Né? Aquela prima, aquela não sei o quê. Você vai ter uma árvore. Mas acho que isso é uma característica assim, importante, né? A Teia já teve esse voto raiz, quer dizer, e isso é importante. Claro. Tanto as pessoas que estão chegando, mas esse voto raiz. Claro. E acho que o Vitor, ele representa uma ancestralidade que, como foi comentado aqui, eram pessoas que não recebiam com a política. Que não. Verdade. O pai do Vitor é uma pessoa que, para onde eu vou falar, vai ser o Vitor. Quando são pessoas mais velhas, todo mundo. Né, acho que é interessante talvez mencionar o seu Roberto, pai. Né? O Roberto é uma pessoa muito querida. Muito querida na cidade. Então, eu acho que com o que a Teia já tem, o Vitor, né, ele traz como nosso porta-voz e para candidato, ele traz, além, né, o Vitor, já na última eleição, ele foi o tom da criatividade na eleição. Né? Então, o símbolo espalhado pela cidade, projeção de vídeo, né? Então, a gente vai ter uma campanha muito criativa, muito original. A comunicação da campanha. E com uma pessoa também, que tem esse vínculo com uma tradição que era de um outro modo de fazer política na sua ancestralidade. Eu acho que isso é importante. Muito importante. É importante a gente pensar, né, em honrar os nossos ancestrais também. Né? Sempre. É o compromisso, né, que tem, né? Que dá uma não confundir com o bairrismo. Né? Não é um bairrismo. Sim. Mas quando você tem essa biografia, você tem um compromisso. Claro, né? Você não volta para sua cidade no final de semana e tchau, Atibaia, né? Sim, é diferente. Sim, é né? diferente. Porque uma das coisas que eu já vi profissionais incríveis de outras cidades trabalhando na prefeitura, como ao contrário, né? Chegava sexta-feira, o cara partiu, foi para a praia lá, ele não encontra com ninguém no supermercado que tem que dar satisfação que está fazendo, né? O compromisso é outro, tá né? na cidade. Não é bairrismo, mas o compromisso é outro. Até porque as pessoas que te conhecem vão te cobrar mais fácil, né? Sim. Eu encontro com você toda hora. Né? Nós tivemos secretários na prefeitura que não eram da cidade. E aí você não cada um de nós tem uma história a velar, né? Para nós, assim, para os membros da Teia, e eu posso dizer isso em nome de todos, né? Para nós é muito mais importante, né, manter o legado também das nossas trajetórias, individuais, né? Mesmo, né? Também individuais, né? Que são trajetórias de sucesso, de reconhecimento, de reconhecimento íntegras, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem muita clareza disso, e por isso a gente acha que esse, assim, é um dos motivos da votação que a gente teve, e a gente acha que muitas pessoas ali, na hora de decidir, vão lembrar dessas características, né? E vão dizer, bom, eu quero depositar meu voto em algo que eu posso acreditar, né? que tem uma história, que é firme, que é competente também. Também. É competência técnica. Hoje, para que necessário. Mais ou menos. Tem umas especulações aí, porque número certo não tem, claro. O quociente estaria nos 6.000, 7.000. É isso que vocês estão ouvindo? 6.500 votos. 6.500 votos, né? Para você começar a colocar gente no mandato. Entendi. Né? Daí, a partir de 700 votos, a pessoa já consegue já poderia entrar, que é 10%. O candidato 10% do individual, né? A Teia já teve 1.008, acho que vai ter muito mais essa eleição. Claro. Eu acho que vai também. Claro. Que legal.
Isso é ótimo. Ô Paulo, eu lembro que nós conversamos há muito tempo sobre, e você também ocupou um cargo que estava relacionado às políticas públicas da juventude. Como é que está esse assunto hoje na cidade e o que a TEIA proporia, né? Isso, eu dentro do Conselho da TEIA represento essa área de política para a juventude, né? Quer dizer, é muito importante nesse momento a gente potencializar o que a cidade tem de melhor, o setor de serviços, que é muito forte, né? Potencializar a formação dos jovens, capacitação, o emprego, né? Acho que é essencial, o jovem quer trabalhar, então acho que a gente vê, né, disseminar todas as iniciativas que existem na cidade, né, apresentar mesmo um mapa de essa oportunidade para esses jovens, educação continuada, né, então fazer parcerias com as universidades locais e também cursos livres, a formação continuada, a ocupação do espaço público, né, quando a gente fez todas essas pistas de skate da cidade foram fruto do orçamento participativo jovem que eu coordenei lá. Sim, é verdade. Então, a ocupação do espaço público com arte, cultura, lazer, né? Um ambiente saudável, né? Estimular isso. Então, acho que são algumas linhas mestras aí da política para a juventude. Aliás, pegando um gancho do OP, nós conversamos com quem? Roberto Rolli, um abraço. Conversamos aqui, trouxemos uma personalidade importante da cidade. Pai do AP aqui. Que era o grande maestro, ele explicou, né? o grande maestro das finanças. Vou deixar o link do vídeo aí. Se vocês quiserem assistir, dê uma olhada no link aí, que está a entrevista dele, está explicando direitinho. Está explicando. O seu Rolli, o professor tem fama de nossa, quando precisava pedir dinheiro, né? Nossa, precisava pedir dinheiro. Ele não abria a mão, né? Ele não vai reclamar do que eu Não. A abertura do vídeo dele é um quadro do Beleza, que o Beleza pintou. É mesmo. Que tem um cofre com a torneirinha e ele tá do lado, assim, com a mão na torneira, com aquela cara assim, tipo, hein? Não vou abrir essa torneira. Para qualquer um, né? Muito legal. Nós trabalhamos juntos, eu, Vitor e Rolli, né? Sim, uma pessoa fantástica, né? Fantástica. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui sobre isso, sobre política. Maravilhoso. E o bacana do orçamento participativo é que ele permitia, por exemplo, ações para os jovens, ações de cultura, diversas ações, em formato de TEIA, né? Porque, por exemplo, 5 bairros diferentes aprovaram as oficinas de arte. É uma então, TEIA também. TEIA, a gente, é uma TEIA que se forma, de uma né? forma, aí e de uma forma legítima, né? Claro. Você não está impondo nada a eles. Tem uma votação popular, votação popular, ou seja, era uma necessidade real, né? Sim, daquela coisa, né? naquele momento, né? É verdade. Então, a gente é muito simpatizante do orçamento participativo. Com certeza. Ô Vitor, eu perguntei para o Paulo sobre a juventude e para você, eu gostaria que você comentasse, mesmo que rapidamente, sobre a legislação da cultura. O que está faltando? A gente está um pouco atrasado nesse quesito. Está faltando legislações específicas, principalmente para essas novas leis de incentivo à cultura, que surgiram nos últimos anos, Aldir Blanc, a Paulo Gustavo. Elas não estão inseridas em nenhuma lei, a não ser as leis superiores do Estado ou do governo federal. Então falta encalçamento municipal para isso chegar no artista que precisa, que não está chegando. E o plano municipal de cultura... Como é que está? Não, ele está atuante. Hoje a gente tem o Conselho Municipal de Cultura, tem uma série de ações aí, mas essa parte de legislação está muito atrasada. Né? Porque as novidades foram acontecendo muitas, né? Principalmente depois da pandemia. Então hoje uma lei que tem para ajudar o artista afim não está chegando nesse artista por causa da burocracia. Entendi. Então a gente precisa calçar o município com leis. Sim. É uma queixa geral. Uma queixa geral dos artistas. O artista é tratado como uma empresa de serviços, e não é essa a função, né? Uma das funções. É verdade. Então falta um calçamento de leis municipais para encaixar essas leis que estão vindo aí. Em sintonia com a legislação estadual e nacional, né? É isso, né? Porque quando você deixa a coisa solta, o que acontece? Essas interpretações ficam à mercê de quem está ocupando
momentaneamente a prefeitura, né? Esse jeito não dá, não quero fazer. Não tem uma lei que calce isso, ela vai fazer do jeito que ela quer. Sim, verdade. Isso é muito ruim para o município, eu acho. É verdade. Então a gente tem um desafio muito grande aí na área cultural, que é a questão dessas novas leis aí de incentivo. De incentivo. E no seu caso, Vitor, que antes da gente começar a gravar, você comentou o Festival de Nanometragem, que você está viabilizando a volta do festival e tudo, né? Isso, graças ao Conselho Municipal de Cultura, através do Plano Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura, a gente conseguiu trazer de novo o festival voltou para Atibaia esse ano, que acontece com força em total, junho. que vai acontecer 1º de junho, vai ter uma série de oficinas, projeções nos bairros, vai ser um trabalho muito bacana, em parceria com a Prefeitura. Aliás, vou pegar outro gancho. Tem um vídeo do Vitor, que foi o nosso primeiro. O nosso primeiro. Falando sobre o Festival de Nano, exatamente. sobre... legislação de cultura também, né? Ele comentou, né? Sobre grafite, enfim. Eu acho que a gente estava de casaco, porque estava frio, né? Naquele dia, né? Foi lá dentro. Foi lá dentro. Eu vou deixar o link aí, se vocês quiserem assistir. Bacana. Um Dá uma mais. sequência, já tem né? Também, já tem também. Dá uma sequência. O nosso amigo lá já levantou a placa. Já levantou? Quantos minutos? Já 55. Passaram? Nossa, que bom, é já, isso? Né? Que bom, né? Passa rápido. Passa rápido, porque a conversa é boa. Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu teria, mas eu acho que nós teremos novas conversas, né? Ainda nesse ano. Porque por enquanto é pré-candidato. Então, eu acho depois a gente que... precisa... Porque aí ele vai ficar famoso, ele vai ficar candidato. Exatamente. Aí a gente conversa de novo como candidato. Claro. Aí a gente espreme mais. Exatamente. E sempre lembrando que é o candidato do coletivo. Né? Sim, é o candidato 1/5. Ele é o porta-voz. Porta-voz a gente quer nessa eleição. É legal essa palavra também, né? Colocar a imagem de todos, mas também destacar a figura do nosso porta-voz, porque é importante que as pessoas vejam essa representação, mas colocar, né, os 5 aí na rua, né, para as pessoas irem percebendo essa novidade mesmo. Né? E não é o clube dos 5, hein? Os 5 são só o conselho. A gente tem, como o próprio nome diz, até um grupo de trabalhos. A gente vai estar trabalhando bastante esse ano. Que a sede vai ser uma grande aquisição, né, a sede vem... Então, a sede é uma parceria com a incubadora de artistas, né? Ótimo. Uma associação cultural que já atua há 12 anos na cidade de forma muito efetiva, né? E a gente vai estar, em breve, espero, inaugurando a nova sede, onde vai funcionar uma galeria de arte, um espaço de cultura, o espaço da teia colaborativa. Então, quando a sede estiver efetivada, a gente volta a falar dela aqui. Aguardem novidades. Que legal. Paulo? Bom, agradecer muito essa conversa, essa troca, né? Acho que é muito agradável esse ambiente aqui do podcast. Vocês dois são amigos, pessoas muito especiais. Convidar a todos, né, que estão nos acompanhando a participarem da teia colaborativa e vamos juntos tecer essa teia por uma Atibaia viva. Legal. Maravilha, muito obrigado. Então? É isso aí, você que quer um jeito de política diferente, está cansado, está saturado. Daquele feijão com arroz. Vem com a gente, vem conhecer o trabalho da teia, né? Eu estou muito feliz de ser pré-candidato e muita responsabilidade de representar um grupo tão legal, é um incentivo para a gente trabalhar cada vez mais. Com certeza. E obrigado pelo espaço mais uma vez. Tá aberto. Que aqui a gente se sente tão em casa que a gente esquece de agradecer. Mas viu, o Paulo também, o espaço está aberto. Maravilha. Sempre, eu e Luiz aqui, a gente sempre faz questão de falar isso. Aqui, ninguém tem partido, ninguém tem... Exatamente. Né, todo mundo pode falar tudo, dentro do respeito, com educação. A gente não toma partido de ninguém. O que a gente quer com esse canal é deixar marcas importantes para a cidade. Então, falamos com o Rolly, falamos com o Gilberto Santana, enfim, tem aí uma galera.
que a ideia é deixar isso guardadinho lá. Já pensou quando a TEIA tiver um prefeito, um governador, e a gente vê essa conversa de hoje, que legal que vai ser? Eu acho que vai ser bacana demais. Eu vou lá naquela Câmara da Verdade, lá, eu vou explicar rapidinho. Ó, é o seguinte, então, para resumir para vocês, a TEIA tem um pré-candidato. Esse pré-candidato, ele é ligado a 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Essas pessoas também interagem em todas as decisões desse pré-candidato, que eventualmente possa ser um vereador, um prefeito, ou seja lá, um governador. Ele nunca toma decisão sozinho, então é dividido. Eu acho muito legal. Então, espero que vocês conheçam mais sobre o assunto e procurem aqui, estão os links da TEIA, pesquisem aí. Como que é o nome mesmo, chave, para procurar no Google? Não a TEIA especificamente, mas esse modelo. TEIA colaborativa. TEIA colaborativa. Okay. Aí põe Atibaia, né, que sai também. Atibaia, exatamente. É o sinal que acabou o programa. É o sinal que o programa está acabando. Então é isso, Luizinho. Obrigado por mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado sempre. a vocês. Mais uma vez, o espaço está sempre aberto. Com tá certeza. bom? Obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau.